Olá, boa noite. Tá todo mundo conseguindo me ouvir, gente? Obrigada, Sueli. Eu tô com uma dificuldade que tem um. Eu não sei se eu clico aqui em avançar. Sua imagem tá ótima, que bom. Sueli, aqui pra mim tá aparecendo uma mensagem. Cria uma sala convidando outras pessoas a transmitir com você. Eu não consigo tirar. Eu clico em alguma coisa? Não, não precisa. Ah, deixa pra lá, tá bom. Tá certo, tá bom. Então tá ótimo. Então, imagem e som tá ótimo. Boa noite, Dijane. Boa noite. Certo, tá bom. Então a gente vai começar. Gente, boa noite a todos. Eu me chamo Helena, sou uma das trabalhadoras da federação, tá? E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é o desafio de viver em família, tá bom? Eu nunca fiz live, então se acontecer alguma coisa aqui, vocês me perdoem, tá? Fiquem atentos apenas à mensagem, tá? Que eu tô aqui disposta a passar para vocês, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui ou depois vocês podem me procurar no meu Instagram pessoal para tirar alguma dúvida ou fazer alguma colocação do que eu falei, consertar alguma coisa que eu disse, porque como diz o próprio professor Herculano Pires, né, um grande pesquisador, estudioso, professor do Espiritismo. No Espiritismo não existem professores, apenas aprendizes, né? Então a gente está todo mundo aqui reunido hoje para aprender, tá bom? Eu aprendo com vocês, vocês comigo, e a gente aprendendo junto, todo mundo cresce junto, tá? Então eu vou começar a ler a mensagem inicial, tá? Eu escolhi um livro simples, bem pequenininho, do Vida Feliz, psicografado pelo Divaldo e ditado por Joana de Ângeles. Então a mensagem de hoje é: Jesus disse, não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações inquietando o coração ou perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas necessidades em Deus e lhes confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto.
Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal sucedidas. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos para todos aqueles que desejarem, não como ritual, mas apenas como uma forma de melhor concentração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nos conectar a esse Pai maravilhoso e grandioso. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, mais uma vez, nessa noite de hoje, para essa palestra, para falar sobre um tema importantíssimo, que é a família. E agradecer a Deus pelas nossas famílias. Agradecer a Jesus por todos os ensinamentos trazidos, ensinamentos de verdade, que iluminam os nossos caminhos, as nossas estradas e nos libertam da ignorância e nos levam ao progresso moral e espiritual. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E te pedimos, Senhor, que esteja conosco, porque Tu mesmo dissestes que onde estiveres, 1 ou 2 reunidos ali em meu nome, ali eu estarei. Então te convidamos, Jesus, de coração aberto, para que Tu fique conosco nessa noite de hoje, nos intuindo e nos aconselhando, trazendo os Teus ensinamentos maravilhosos, relembrando os Teus ensinamentos, e que possamos estar sempre caminhando contigo. Que a espiritualidade amiga e benfeitora dessa noite de hoje, dessa palestra de hoje, nos conduza a uma maior compreensão e um melhor entendimento, e que tenhamos a consciência de colocar em prática todos os ensinamentos que vieram de Deus através de Jesus. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então, como eu falei inicialmente, hoje a gente vai falar sobre o desafio de viver em família, né? E quem não tem desafios dentro da família? É verdade, todos nós temos. Todas as famílias que estão aqui no planeta Terra estão enfrentando dificuldades, desafios, né, dentro dos seus lares, nas suas casas. E esses desafios aumentaram, ficaram escancarados, né, na nossa cara, nos nossos olhos, principalmente com a pandemia, né, que veio aí. Então muitas famílias tiveram muitas dificuldades, muitos desafios a enfrentar, né? Então esses anos que a gente passou aí recluso dentro de nossas casas foi um ano muito importante para a gente perceber o que era que estava faltando, o que era que a gente precisava melhorar, né? Para que a gente pudesse se unir mais, né? Muitas famílias estavam colocando a educação, por exemplo, a educação dos filhos, né, sobre a responsabilidade de outros setores, outras pessoas. Então a pandemia veio nos mostrar isso, que algumas coisas, né, algumas responsabilidades, elas são nossas, né, e a gente precisa colocar isso em nossas mentes, em nossos corações, e não deixar um relento, né, a nossa família, os nossos filhos, os nossos cônjuges, como se não fossem nossas responsabilidades, não é verdade? Então foi muito importante esse tempo que a gente passou aí recluso em nossas casas, para a gente poder reavaliar os nossos relacionamentos dentro da nossa família, tá? Mas hoje eu quero começar com uma nota de rodapé. Eu vou usar muito o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então eu quero começar com uma nota de rodapé que está na questão 938 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu. Então vamos prestar atenção nessa primeira frase que ele traz para a gente, essa primeira reflexão que ele traz para a gente, que a natureza nos deu
a necessidade de amar e ser amado. Olha como isso é importante, né? Olha como o amor, a gente vai ver que ao longo do tempo aqui da nossa conversa, o amor ele é essencial, né, na construção das nossas bases familiares, né? Porque isso é presente da natureza e é uma necessidade que nós temos. Então Deus, já sabendo disso, né, ele cria a família para que a gente comece a criar essa base do amor, né, a ter a lei de amor como base para as nossas relações familiares. E a gente não pode esquecer isso, né? O amor ele vai ser muito importante para muitas coisas, principalmente para a gente vencer esses desafios que a gente tem dentro das nossas famílias, né? Só que por algum motivo a gente não consegue externar esse amor. Por algum modo, esse amor ele está bloqueado, por algum motivo ele está bloqueado. A gente não consegue manifestar esse amor, né? Então, por que será que esse amor a gente não consegue manifestar? Por que será que ele está bloqueado, né? Inclusive nessa mesma nota ele diz: o amor e benevolência é um prazer que é negado ao egoísta. E olha que interessante quando ele diz isso, porque quando a gente vai para a questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 775, que Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, né? Recrudescência, gente, para quem não sabe, significa um agravamento, uma piora, né? Então, nesse contexto aqui, é como se eles estivessem dizendo um aumento do egoísmo, né? E se a gente for linkar com o que está escrito lá no livro, lá na nota de rodapé da questão 938, né? Então, se esses laços de família não existem, né? Se eles não existissem, como era que a gente ia saber, né? E ter uma noção sobre o amor? Porque Deus é amor, né? Nós fomos criados sobre esse amor. Então, é importante que a família exista. Inclusive, dentro do Livro dos Espíritos, a importância da família, né, os relacionamentos familiares, como eles acontecem, ela está inserida dentro da lei de sociedade, né? E a gente sabe que nós somos seres que não fomos criados para viver sozinhos. Nós fomos criados para viver em sociedade, né? Então Deus, sabendo disso, ele tem uma ideia magnífica de criar família para que a gente consiga ter os nossos relacionamentos, né, saudáveis, é claro, né? Porque a família, quando a gente reencarna, é a primeira coisa que a gente conhece em termos de relacionamento, né? Então, quando a gente reencarna, que a gente já vê que tá ali todo mundo, já tá o pai, já tá a mãe, já tá a avó, já tá o tio, já tá os primos. Então, ali é o primeiro contato que eu tenho, é a primeira ideia que eu tenho de relacionamento social, né? Então, tudo que eu aprendo ali dentro da minha família vai me nortear lá fora, vai me nortear nos meus relacionamentos de trabalho, vai me nortear nos meus relacionamentos amorosos, afetivos, com os meus amigos, vai me nortear nos meus relacionamentos da minha igreja, do meu centro espírita, enfim, né? Então, a criação da família, ela é importante, né? E a gente sabe que o iniciozinho de uma família surgir, né, para uma família surgir, para uma família aparecer, é a união de duas pessoas, né? De um homem, de uma mulher, ou de duas mulheres. Não vou entrar aqui nas questões homoafetivas, enfim, né? Porque família é tudo que envolve amor, né? Aonde existe amor, ali entre as pessoas, ali a gente pode chamar e pode se considerar uma família, né? Mas a família, ela se inicia dessa união dessas duas pessoas,
né? E a união dessas duas pessoas, ela é importantíssima. Esse início, esse encontro, ele é importante. Porque quando esse encontro, ele é baseado no amor, na verdade e no respeito, existe uma grande chance dessa família se sair bem. Agora, quando esse relacionamento inicial ele é baseado num relacionamento de interesses, sejam eles quais forem, né? Interesse material, interesse financeiro, interesse carnal, por exemplo, as chances dessa família darem certo são poucas. Né? Então, esse início, esse encontro, ele é muito importante, né? Porque quando os filhos chegam, né, que eles veem o pai e a mãe, eles pro filho, eles são como um exemplo a ser seguido. Então, quando um casal, ele tem como base a lei de amor, quando o relacionamento daquele casal está fortalecido no amor, então as chances de você levar a sua família com respeito, com dignidade, com amorosidade, é muito grande. É muito grande. E aí a gente vai lembrar do que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 22, né, não separar o que Deus juntou. No item 3, ele diz o seguinte: Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Então, por isso que eu falei no início que esse encontro é importante, porque quando os filhos vêm, né, eles veem amor naquele relacionamento e eles têm aquilo ali como uma base quando eles crescerem, né? E nesse mesmo item, ele ainda diz mais: nem a lei civil, nem os compromissos que essa lei determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir à união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa. São assim as uniões infelizes que se tornam criminosas, né? E eu achei interessante quando ele traz isso, né? Quando essas uniões elas acontecem por um interesse fútil, né? Elas têm a tendência de se desgastarem ou deixarem de existir. E quando elas acontecem, são uniões infelizes, né? Que se tornam criminosas. Por que essas uniões se tornam criminosas? Porque a gente fere as leis divinas. Porque todas as leis divinas são baseadas no amor. E a gente não pode ferir as leis divinas. Nós não estamos aqui para ferir as leis divinas, para sermos criminosos das leis divinas. Nós estamos aqui para respeitar essas leis e para que a gente ande conforme essas leis nos orientam. E a gente precisa deixar bem claro que criminoso aqui não é no sentido de que você é mau, de que você é ruim. Nesse sentido aqui é da ignorância, pelo fato de você não ter conhecimento de que uma união precisa do amor para acontecer, né? Então, quando eu não tenho conhecimento, por muitas das vezes eu acabo sendo um criminoso das leis divinas, porque eu firo essas leis. Mas tudo por ignorância, gente, não é porque a gente é ruim, porque a gente é mau, não. É só porque a gente não tem conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem acesso ao conhecimento, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro e a gente consegue progredir e a gente consegue reparar os nossos erros, né? É tanto que na questão aqui do Livro dos Espíritos, na questão 939, os Espíritos respondem a Kardec o seguinte: não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem creais de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar, né? Então, olha como isso aqui é importante.
Então não basta apenas eu no primeiro olhar, né? Pronto, eu já me apaixonei por aquela pessoa, esse aqui é o homem da minha vida, esse aqui é a mulher da minha vida. Porque a gente só vai saber mesmo de verdade quando a gente convive. Porque é na convivência que começam a aparecer e a surgir a nossa verdadeira personalidade, quem a gente verdadeiramente é. Os nossos jeitos, os nossos trejeitos, as nossas manias, os nossos defeitos, né? E a lei de amor, ela é baseada nisso. O amor, ele é baseado nisso. O amor, ele contempla tudo do indivíduo, tudo do ser. Os defeitos, as manias, os jeitos, os trejeitos. O amor contempla tudo. Por isso é importante os relacionamentos. Quando eles acontecem, eles precisam ter como base o amor. Para quando vier as dificuldades, as diferenças, né, que os relacionamentos não terminem por bobagem, né? Então é por isso que é importante que a gente tenha isso bem firmado, né? E aí quando essas uniões acontecem, né, o que ele diz também nessa mesma questão, na questão 939? É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo, né? Olha só o que ele diz, que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade, né? Então é muito melhor a gente começar os nossos relacionamentos, né, com os olhos da alma, né, do que com interesses que são passageiros, né, que são simplesmente passageiros, né? Então isso é muito importante. E por que é importante? Porque quando duas pessoas se unem, é normal, né, é de praxe, não é uma regra, tá, gente? Não é uma regra, quero deixar claro, mas acontece muito, né? Quando essas duas pessoas se unem, o que acontece? Os filhos chegam, né? Os filhos chegam. E aí, esse casal, ele precisa estar bem estruturado, né? Bem estruturado com relações a moral e a valores, para poder nortear esses filhos, né? E aí, quando os filhos chegam, né, vem muitos desafios, muitos desafios. A gente já enfrenta desafio no casamento, não é? Os desafios já aparecem no casamento. E quando os filhos vem mais desafio, gente. Vem mais desafio pra gente resolver. Porque agora a gente tá ali, né, para educar um outro ser que Deus nos deu e que Deus nos confiou, né? Então a gente precisa ter nossos valores e nossa moral bem estabelecidas e bem estruturados na lei do amor, para que quando esse novo ser chega, a gente poder orientar esse filho ou essa filha da maneira mais correta possível e da melhor forma que a gente consegue, tá, gente? Porque existe muitas das vezes uma pressão da sociedade sobre os pais na educação dos filhos. E a gente precisa entender que os pais fazem o melhor que podem para poder orientar os filhos, para poder educar os filhos, né? Quando não se tem o sucesso, não significa que eles não fizeram o possível, né? Nem é da nossa competência julgar, né, se aquele casal ensinou ou não direitinho aquela criança, aquele filho, né? Nem é da nossa competência julgar, né? Mas a gente pode pensar, pelo menos no primeiro momento, de que aquela família, aquele casal fez o possível para estar bem estruturado, para estar bem estruturada, tá? Então, por quê? A gente sabe que os laços, né, de família não são apenas consanguíneos. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz isso. Os laços de família não são apenas consanguíneos, né? Existe um laço muito mais forte e muito mais verdadeiro, que são os laços de alma. Esses sim, são duráveis, como o próprio Evangelho diz. Esses laços, eles são duráveis e são inquebráveis, né? Então, quando o amor está instalado dentro da família, né, ele é importante e ele quebra todas as desavenças
que possam acontecer dentro da família. Porque a gente sabe que uma grande parte das famílias aqui no planeta Terra, né, muitas são formadas de inimigos do passado. A gente sabe disso, né? Graças a Deus, a esse véu do esquecimento que Deus nos dá, a gente não lembra. Que bom que a gente não lembra, né? Porque se a gente se lembrasse seria horrível e a gente não teria o progresso necessário, né? Mas a grande maioria das famílias aqui no planeta Terra são formadas assim, né? Por inimigos do passado. Então, Deus cria um núcleo familiar, coloca todos para viver no mesmo lugar, para que o amor se restabeleça e permaneça. Porque todos nós, né, somos pássaros feridos. Em algum momento a gente agrediu e em algum momento nós também fomos agredidos. E a nossa natureza não é agredir. A nossa natureza é de amar. Então Deus nos coloca no mesmo lugar, no mesmo núcleo familiar, para que a gente cure as nossas feridas. Para que eu ajude o meu filho a curar a ferida dele, para que ele me ajude a curar o meu, né? E assim a gente se curando todo mundo, curando as nossas feridas, curando as nossas dores, a gente consegue se elevar um pouquinho mais, a gente consegue caminhar um pouquinho mais, a gente consegue crescer um pouquinho mais. Não é verdade? Então é muito importante que esses laços eles estejam fortificados através do amor, né? E a gente vê tanto hoje na internet, na televisão, as famílias se desentendendo, os pais agredindo os filhos, violentando os filhos agredindo os pais, não é verdade? Então é muito importante que a gente coloque nas nossas preces todas as famílias do planeta Terra, para que todas elas consigam sair vitoriosas dos seus desafios, né? E relacionamento, gente, dentro da família não é fácil, porque cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua personalidade, e a gente precisa saber conviver com cada uma dessas personalidades. Porque seria muito bom se a gente vivesse com pessoas que pensam igual a gente, que sente igual a gente, que fala igual a gente. A gente não teria progresso nenhum assim, não é verdade? A gente aprende, não é com os iguais, é com os diferentes. É com os diferentes que a gente aprende. Com meu esposo que é diferente de mim, com minha esposa que é diferente de mim, com meu filho que tem uma personalidade completamente diferente de mim, né? Então a gente precisa ficar atento a isso e ver nesses conflitos uma oportunidade de crescimento e de aprendizado, né? E aí é na infância dessa criança que a gente precisa procurar ao máximo pegar todas as oportunidades para poder estabelecer a família na base da lei de amor, não é? Então eu vejo muitos pais, a gente falando aqui do contexto espírita, mas isso vale para qualquer outro contexto, tá? Então eu vejo muitos pais, muitas das... Tá sem áudio, gente? Gervásio tá me dizendo que tá sem áudio. A Sueli tá dizendo que tá com a live. Voltou, né, Gervásio? Que bom. Sua imagem está ótima. Ah, tá bom, Sueli, obrigada. Tá certo. Se acontecer de sumir o som, gente, sai e volta de novo para ver se dá certo, tá bom? Que às vezes é só uma coisinha do Instagram ou da internet. Tá certo, Sueli, tá bom. Então, vamos lá, né? Então, é na infância que a gente precisa aproveitar ao máximo, né, a oportunidade da infância para a gente poder reeducar aquele ser. Porque na infância, a criança ela já dá sinais de possíveis tendências que não serão boas para o processo de formação dela. Então, na infância, a gente precisa pegar essas oportunidades, prestar atenção e reeducar aquele ser. Então, eu vejo muitos pais, por exemplo,
tendo uma certa, como é que eu posso dizer, né? Nem vergonha assim, não querendo muito colocar os filhos na evangelização espírita, por exemplo, né? Com a desculpa de que eu prefiro que ele escolha se ele realmente quer ser isso, se ele quer ser espírita ou se ele não quiser, né? E, gente, é fundamental que a criança ela tenha esse contato, ela tenha uma noção do contato com Deus. De todas as leis que são descritas no livro dos Espíritos, né? Lei de sociedade, lei de destruição, lei de reprodução, todas as leis que estão descritas lá, a primeira, a que está no topo, é a lei de adoração. Porque é importantíssimo essa conexão com Deus. Uma família que não tem conexão com Deus, ela está fadada ao fracasso. Está fadada ao fracasso, esquece. Sua família não se reergue. Então é importante que você comece na infância a colocar naquela criança, naquele ser que chegou para você no teu núcleo familiar, já as primeiras noções de Deus, de caridade, de espiritualidade, de amor, porque isso vai te evitar problemas no futuro, né? O Rossandro Klinger, que é um palestrante espírita, é psicólogo também, ele conta numa das palestras dele, que tem no YouTube, que ele foi dar uma palestra num centro espírita, né? E aí ele estava falando justamente sobre a importância da evangelização infantil no contexto da formação do ser, né? Então essa mãe estava ouvindo e aí quando terminou a palestra, ela contou a história dela, né? Ela era espírita, a família era espírita. E quando ela teve o filho, ela levava o filho à força para a evangelização infantil. O filho não queria ir, mas ela levava mesmo assim à força o filho para a evangelização infantil, né? Então o tempo foi passando, ele cresceu, ficou adolescente, resolveu não continuar na mocidade espírita, nem com os estudos espíritas. E ele viajou para a Europa, foi embora para a Europa, né? Só que quando ele chega na Europa, né, ele também tinha alguns contextos relacionados à sexualidade. Na Europa, ele resolve assumir a sua sexualidade. Então, na Europa, ele passa a ser travesti, né, transexual. Então, isso foi um baque para a mãe, né, e para todas as famílias que vivenciam isso, né. A gente vai já falar daqui a pouco sobre isso, sobre essa questão. Isso foi um baque para ela, porque ela não esperava, né? Então, por muito tempo, ela ficou dolorosa com isso, com essas questões, né? Então, quando ela ouviu o Rossandro falando sobre isso, sobre a importância da evangelização infantil, ela ligou para a filha que estava na Europa, porque ela assumiu uma outra forma, né? Um outro corpo, uma outra sexualidade, enfim. E aí ligou para a filha. E aí ela disse: olha, eu tô te ligando porque eu queria tirar uma dúvida com você. Eu queria saber de uma coisa. Das vezes que eu te levava para evangelização infantil, eu fiz bem? Foi a coisa certa que eu fiz? E ela disse: sim, mãe, foi a coisa mais certa que você fez. Porque a senhora sabe que aqui eu sou muito humilhada, eu sofro muito preconceito, e por conta disso, às vezes, eu tenho vontade de matar as pessoas que me fazem mal, que são preconceituosas comigo, que me humilham, que me maltratam, que me agridem. Mas eu só não faço isso porque eu me lembro de todos os ensinamentos da evangelização infantil. Eu me lembro de todos os livros do André Luiz que a senhora me obrigou a ler. Então, por causa dos ensinamentos espíritas, eu não faço isso com ninguém, né? E olha que coisa bonita. E hoje os pais, com medo de colocarem os seus filhos, né, que tenham essa relação com a espiritualidade, seja no contexto espírita, seja no contexto católico, evangélico, não importa a sua crença. Os pais ficam com medo e os pais não podem ter medo. Vocês que estão no lugar de pai e no lugar de mãe precisam assumir essa postura de pai e de mãe, porque isso foi dado, essa permissão de pai e de mãe foi dada por Deus. Não foi dada por mais ninguém.
E olha a responsabilidade que vocês têm de direcionar aquela pessoa que chegou no núcleo familiar de vocês. E os pais ficam com medo. E os pais não podem ter medo de impor respeito, de impor que os filhos sigam as regras das casas. Os pais não podem ter medo. E o principal, os pais não podem permitir que os filhos digam como as coisas da casa devem funcionar, né? Porque existe um bom motivo para você ter vindo no papel de pai, você ter vindo no papel de mãe e o seu filho ter vindo no papel de filho. Existe um bom motivo para cada um estar no seu papel. Então não precisa ninguém tomar o lugar de ninguém e nem o filho dizer como o pai deve fazer com as finanças da casa, como a mãe deve cozinhar, como ele deve direcionar, sabe? Então os pais precisam ficar a isso e assumirem de vez os seus postos de pais, né? Então não precisa ter medo de direcionar o filho, de educar o filho. Deem o seu melhor. Coloquem o melhor que vocês têm a serviço da criação daquele ser. Porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz, né, que a nossa consciência, que é a voz de Deus que fala aqui dentro da gente, vai nos questionar, vai nos trazer uma reflexão ao final dessa aventura que é chamada vida. Ele vai te perguntar assim, vai te trazer assim: o que você fez com o talento, com o filho que eu te dei? Que tipo de educação você deu? Você deixou ele ao relento, de qualquer jeito? Ou você lutou, você se esforçou para educar e fazer dele uma pessoa melhor? A gente precisa lembrar disso. Olha a responsabilidade que a gente tem, porque a gente precisa prestar conta disso aí, né? E a gente não pode voltar ao final da nossa jornada de cabeça baixa, ficar, ai meu Deus, eu fiquei com medo, ai eu não fiz nada, né? A gente não pode chegar assim. A gente tem que chegar com a confiança, mesmo que nossos filhos não tenham dado certo no final das contas. Mas a gente precisa chegar com a confiança e dizer, eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu pude, né? E se for preciso eu fazer de novo, eu faço, né? Então, o amor, ele precisa estar bem alicerçado, estar numa base muito boa, para quando essas coisas acontecerem, esses desafios chegar, a gente saber o que fazer, né? E a gente não ver os nossos filhos sofrendo e passando dificuldades que podiam ser evitadas se a gente assumisse o nosso papel de pai e de mãe. A gente não pode ter medo disso, né? Quantas famílias não estão vivenciando, né, a questão da sexualidade dos seus filhos? Olha como isso é importante e atual. Quantas famílias não estão sabendo lidar com isso? E é importante que a gente saiba, que a gente aprenda, que a gente vá atrás de conhecimento, que a gente estude, que a gente procure saber com relação a isso. E para que a gente ensine aos filhos que o sexo não precisa ser tabu, mas que ele é divino. E ele feito de forma correta, de forma honesta, de forma respeitosa, desculpa, e feito de forma respeitosa, traz grandes benefícios para a nossa vida e que não existe problema nenhum você ser diferente do que a sociedade impõe, do que a sociedade te traz, né? Até porque a própria doutrina espírita diz que o espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. E a gente sempre precisa lembrar disso, o espírito não tem sexo. Nossos filhos são espíritos encarnados. Encarnados. Somente isso. O que tem sexualidade é o corpo, mas o espírito permanece o mesmo. Então a gente precisa lembrar disso. O amor precisa estar à base disso aí, para que a gente possa resolver e entender isso da melhor maneira possível. Não é verdade? Quantas famílias não estão passando nesse momento pela perda de seus filhos? Quantas mães não estão sofrendo isso? Quantos pais não estão sofrendo nesse momento porque perderam seus filhos, né? Olha que desafio grande que essa família tem para vencer. A saudade de um ente querido,
não é verdade? E a gente precisa lembrar que a espiritualidade não deixa essas famílias desamparadas em nenhum momento. Em nenhum momento, gente, deixa desamparado. A própria doutrina espírita diz que, como os laços verdadeiros são os laços espirituais e são inquebráveis e não deixam de existir nunca, então os filhos que se foram, eles estão ali a todo momento, pertinho do pai, pertinho da mãe, né? E tem pais e tem mães que até conseguem sentir a presença dos filhos que já se foram, né? O Chico, ele tinha um trabalho muito bonito, né? Quando ele estava exercendo a mediunidade dele, ele tinha muitos trabalhos bonitos. E um dos trabalhos que o Chico tinha, que era muito lindo, era as cartas consoladoras, né? Esse trabalho, ele consistia na psicografia de cartas de filhos que já tinham desencarnado, né? Já tinham desencarnado. Então o Chico psicografava as mensagens desses filhos e ele entregava a mensagem para as mães que iam lá na espera de uma mensagem dos filhos. O que não é isso senão um amparo de Deus para essas famílias, para essas mães que perderam seus filhos? Tá vendo como Deus não deixa a família desamparada em nenhum momento, sempre nos dando ferramentas para a gente matar a saudade? Porque o amor não dói. O que dói verdadeiramente quando uma mãe, quando um pai diz, tá doendo aqui, é só a saudade, porque o amor mesmo não dói, né? O amor, ele é leve, ele é bonito e ele une as pessoas, né? Inclusive, esse trabalho do Chico, ele se tornou filme, né? Que, se eu não me engano, As Mães de Chico Xavier, tá no YouTube, tem até gratuito, então quem quiser assistir pode procurar. Era um dos trabalhos muito lindos que o Chico fazia, né? Inclusive, um desses trabalhos foi essencial para poder inocentar um rapaz que estava sendo acusado de matar o amigo. E esse caso ficou conhecido no Brasil inteiro. Foi importantíssimo esse trabalho do Chico. Porque o que foi que aconteceu? 2 amigos estavam brincando com uma arma que tinha na casa lá do amigo, estavam lá brincando, coisa de adolescente. Infelizmente, a arma acabou disparando acidentalmente e aí matou um dos amigos, o rapaz, e foi assim, morte fulminante mesmo. Então, a família do desencarnado estava assim, entristecida, chateada, com desejos de vingança, querendo que o outro fosse preso e tudo mais, né? E aí o trabalho do Chico foi importante, porque a mãe que perdeu o filho, ela soube do trabalho do Chico, foi atrás, né, para ver se recebia uma carta do filho, e na verdade, quando ela foi atrás, ela estava apenas atrás de uma carta consoladora. Mas o que ela recebeu foi uma carta de 5 páginas com ele contando como tinha sido acontecido, dizendo que tinha sido apenas um acidente e que o amigo não tinha matado ele. Então a carta foi utilizada no tribunal no dia do julgamento e o juiz aceitou a carta e aí o amigo foi inocentado, né? Então olha como as ferramentas que a espiritualidade nos dá, ela alivia muitos dos desafios que a gente tem dentro da família, né? Muitos dos desafios. E o que a gente também pode falar também das famílias que perderam seus entes queridos através do suicídio? Porque tem muita gente, vocês não fazem noção do quanto os centros espíritas recebem todos os dias pessoas assim que perderam seu chão porque perderam um ente querido através do suicídio. São muitas, né? E são pessoas que vão atrás de saber o porquê. Por que essa pessoa fez isso? Por que meu filho fez isso? Por que meu tio fez isso? Por que meu esposo fez isso? Né? E o que a gente sempre diz é pra gente não ir atrás dos porquês e também não procurar culpados. Não é o momento da gente procurar culpados. É o momento da gente consolar esses corações e fazer né? Aos poucos, quando esses corações estiverem mais abrandados, né? Mais seguros, um pouco mais reconfortados, a gente entrar com esclarecimento, né? Mas é um grande desafio para uma família que perde um ente querido através do suicídio,
né? Então a gente precisa estar atenta a tudo isso. E o que é que vai sanar tudo isso? A lei de amor. A lei de amor é a base fundamental para que as famílias, as bases familiares, elas estejam fortalecidas. Porque sem o amor, gente, nenhuma família sobrevive, nenhuma família sobrevive. Por isso que é importante que os nossos relacionamentos familiares, eles tenham um amor como bandeira principal. Porque aí a gente vai conseguir, né, de verdade, a vencer os desafios que aparecem dentro das nossas famílias, né? A gente precisa ficar atento sobre isso e fazer com que isso seja importante dentro das famílias, porque hoje ficou uma coisa muito banal, as pessoas não pensam que o amor é importante, as pessoas não dão nem a mínima para isso, né? Só dão a mínima para o dinheiro, porque eu preciso trabalhar para dar a melhor escola para o meu filho, porque eu preciso trabalhar porque meu filho não pode ficar sem dinheiro, porque se eu morrer, como é que meu filho vai ficar, tarará, tarará. E aí esquece de estruturar a família no respeito, na moral, nos valores corretos, na conexão com Deus, né? A gente esquece sobre isso, né? Então a gente precisa ficar atento com isso, porque a nossa conexão com Deus, que também deve ser baseada no amor, né? Ela deve ser essencial e crucial no fortalecimento dos nossos familiares, né? Porque é como Jesus disse, né? Se a gente não tem a nossa fé, né? Se a gente não tem conexão com Deus, vem a chuva, vem o tormento, vem as piores coisas e aí derruba aquela casa. Mas quando a gente tem a nossa fé alicerçada, quando a gente tem o amor ali como base dentro da nossa família, pode vir chuva, pode vir areia, pode vir um tornado, pode vir tsunami, pode vir o que for, não derruba uma família que está estruturada no amor e na fé. Tá bom, gente? Então, quero agradecer a todo mundo por a gente estar aqui reunido nessa noite de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Eli, pela ajuda. Obrigada ao nosso lado também, tá bom? Precisando a gente estar aqui, tá? E eu espero que todos tenham uma noite maravilhosa, que todos durmam bem, né, com seus anjos guardiões, e que todos possam ter os seus relacionamentos familiares saudáveis, né, baseados no amor, e que se tiver alguém enfrentando alguma dificuldade dentro do seu núcleo familiar, gente, não desista, não desista. São ensinamentos, são oportunidades de aprendizado. Não vamos perder essa oportunidade, não. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente não pode perder essas oportunidades que são presentes que Deus nos dá, tá bom? Então, muito obrigada a todos. E agora a gente vai encerrar com a nossa prece final, tá? Então, para todos aqueles que quiserem fechar os olhos como uma forma de concentração, tá bom? Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade mais uma vez dos teus ensinamentos de amor e de paz. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Queremos te pedir, Senhor, que abençoe todas as famílias do planeta Terra e do universo. Que Jesus possa adentrar todos os lares, abençoando todas as famílias, principalmente as que estão passando por dificuldades, sejam dificuldades materiais, dificuldades financeiras, pelas famílias que estão enfrentando a provação da fome e da miséria. Que o Senhor abençoe a todas essas famílias e que o Senhor possa levar a paz e a esperança a todos aqueles que estão passando por dificuldades. Muito obrigada, Senhor Jesus, por estar sempre conosco. E obrigada, Pai, por criar essa maior família que é a família universal. Toda a humanidade, todos nós somos irmãos e somos filhos de um único Pai. E te agradecemos tanto, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui e aprender uns com os outros. Muito obrigada.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Eu não consigo ver os comentários. Teve algumas pessoas que comentaram, eu não consigo ver. Tá bom? Mas muito obrigada para quem comentou, tá bom? Colocaram algumas observações, fizeram algumas colocações. Muito obrigada, gente. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Sueli, agora só me diz onde é que eu aperto aqui para compartilhar. Se você tiver como escrever aqui, eu não tô achando. Tô com medo de apertar em alguma coisa errada. Em cima. Aqui não tá aparecendo pra mim. Deixa eu ver se eu aperto bem. Se eu consigo apertar aqui.